Em um distante canto da Hungria do século XVII, onde as sombras das montanhas se encontram com a névoa dos vales, erguia-se o majestoso castelo de Caxice. Ali, em suas torres altas e sombrias, vivia uma das figuras mais enigmáticas e poderosas da nobreza europeia, Elizabeth Báthory. Conhecida por sua beleza avassaladora e inteligência afiada, ela dominava vastas terras e exércitos com uma mão de ferro. Seu nome era sinônimo de respeito e temor, ecoando em sussurros nas aldeias que cercavam suas propriedades. Elizabeth, nascida em uma das famílias mais ricas e influentes da região, desde cedo mostrou ser diferente. Sua educação esmerada e sua posição social garantiam-lhe um poder quase ilimitado, e ela não hesitava em usá-lo para seus próprios fins. Os camponeses falavam de sua frieza e de como seu olhar gélido parecia penetrar a alma dos que ousavam desafiá-la. Mas havia algo mais sombrio escondido por trás dos muros do castelo. Algo que ninguém ousava mencionar em voz alta. À medida que a noite caía, histórias sinistras começavam a circular entre os aldeões. Diziam que, sob a luz pálida da lua, Elizabeth realizava banquetes macabros e rituais que envolviam práticas desconhecidas e perturbadoras. No entanto, na superfície, ela era a dama perfeita, uma anfitriã graciosa, uma nobre generosa e uma mulher de negócios implacável. Suas festas eram frequentadas pela elite da sociedade, que a reverenciava e buscava a sua companhia. Mas sempre havia um ar de mistério que a cercava, uma sensação de que algo terrível estava prestes a ser revelado. À medida que os anos passavam, os sussurros nas aldeias ao redor do castelo de Caxice se intensificavam. Algo não estava certo. Jovens camponesas desapareciam misteriosamente, sem deixar rastro. Suas famílias, em desespero, procuravam por elas em todos os cantos da floresta, mas encontravam apenas o silêncio e a escuridão. As histórias eram sempre as mesmas. Uma jovem era convidada ao castelo para um serviço ou para aprender com a nobre Elizabeth, mas nunca mais era vista. Os poucos que trabalhavam nas proximidades do castelo falavam de gritos abafados que cortavam a noite, de sombras que se moviam nas janelas altas e de uma presença maligna que parecia espreitar nas profundezas das câmaras. Os olhos atentos dos servos percebiam manchas de sangue que surgiam inexplicavelmente nos corredores e a sensação constante de serem observados. Certa noite, uma jovem empregada, movida pela curiosidade e pelo terror, decidiu investigar. Ela seguiu o som de passos suaves até uma ala do castelo raramente utilizada. Com o coração batendo forte no peito, espiou por uma fresta na porta de uma sala trancada. O que viu quase a fez gritar. Elizabeth Báthory, envolta em sombras, inclinava-se sobre uma jovem amarrada, murmurando palavras em uma língua desconhecida enquanto a vítima lutava em vão para se libertar. A empregada fugiu em pânico, mas não ousou contar a ninguém. Sabia que ninguém acreditaria nela e que seu destino seria selado se Elizabeth descobrisse sua indiscrição. Mas a semente da dúvida estava plantada. Os rumores de que a condessa praticava feitiçaria e rituais sanguinários começaram a se espalhar. As pessoas falavam em reuniões secretas, temendo que um mal antigo estivesse se infiltrando em suas vidas, encarnado na figura da bela e cruel Elizabeth Báthory. A verdade oculta por trás das paredes do castelo de Caxice era mais aterrorizante do que qualquer um poderia imaginar. Os rumores das práticas sinistras de Elizabeth Báthory se intensificaram, mas poucos ousavam acreditar que uma nobre de sua estatura pudesse ser culpada de tais horrores. No entanto, a realidade era ainda mais sombria. No coração da noite, quando a lua cheia iluminava a vastidão do castelo, Elizabeth se entregava a rituais que desafiavam a compreensão humana. Em uma sala secreta, escondida nas profundezas do castelo, ela realizava atos de crueldade inimaginável. As paredes, marcadas por símbolos arcanos, testemunhavam os gritos de dor e desespero das jovens que eram atraídas para aquela câmara da morte. Elizabeth acreditava que o sangue das virgens possuía poderes rejuvenescedores. Em sua busca insaciável por beleza eterna, ela torturava e drenava o sangue de suas vítimas, banhando-se nele como se fosse um elixir mágico. As banheiras de mármore, antes símbolo de luxo, agora se tornavam recipientes de terror e agonia. Esse ritual era repetido todos os meses em noites de lua cheia. Haviam instrumentos de tortura espalhados pela sala, ganchos, correntes e lâminas afiadas, todos manchados de sangue.
Elas descreviam o olhar insano e determinado de Elizabeth enquanto ela conduzia seus rituais, como se estivesse em transe, totalmente consumida por sua obsessão. Os ecos desses atos terríveis começaram a alcançar os cantos mais distantes do reino. Mensageiros e mercadores levavam consigo histórias de medo e incredulidade, ampliando a aura de mistério e terror que envolvia o castelo de Caxice. O nome de Elizabeth Bathory se tornou sinônimo de maldade e crueldade, uma figura que assombrava os pesadelos dos inocentes e dos culpados. Enquanto isso, dentro das paredes sombrias do castelo, os rituais macabros continuavam alimentando a lenda da Condessa Sangrenta, uma mulher cuja sede de sangue e juventude não conhecia limites. Os dias sombrios no castelo de Caxice continuaram, e a figura imponente de Elizabeth Bathory parecia intocável, envolta em sua própria aura de poder e mistério. No entanto, o destino tem maneiras cruéis de equilibrar a balança. Em uma noite fria e silenciosa, Elizabeth foi encontrada morta em seu quarto, seus olhos abertos e fixos no teto, como se ela tivesse vislumbrado algo horrível nos seus últimos momentos. A notícia da morte da Condessa Sangrenta se espalhou rapidamente, trazendo um alívio misturado com medo. Os aldeões, que durante tanto tempo viveram sob o terror de seu nome, agora respiravam um pouco mais tranquilos, mas ainda com a sombra da dúvida pairando sobre eles. Afinal, como uma mulher tão poderosa e temida poderia simplesmente sucumbir assim? O castelo, que antes era um símbolo de opressão, ficou silencioso e vazio. A condessa não tinha herdeiros, pois optou por não estragar seu corpo com uma gestação, ela era obcecada por sua beleza. Os servos e os poucos residentes restantes não sabiam ao certo o que fazer. A presença opressiva de Elizabeth parecia ainda estar ali, nas paredes de pedra fria e nos corredores escuros. No entanto, com o tempo, a curiosidade superou o medo, e os rumores sobre os segredos que Elizabeth guardava começaram a circular mais fortemente do que nunca. Ouvia-se dizer que, com a morte da condessa, os gritos pararam, mas os sussurros começaram. Uma aura de inquietação invadiu o castelo, e aqueles que se aventuraram a entrar para investigar não voltaram os mesmos. Relatavam sentir calafrios inexplicáveis, ouvir murmúrios e sentir uma presença sempre às suas costas, como se Elizabeth ainda estivesse ali, vigiando e protegendo seus segredos mais sombrios. Mas a morte de Elizabeth não trouxe paz. Em vez disso, abriu as portas para revelações que ninguém estava preparado para enfrentar. As atrocidades que ela havia cometido, mantidas em segredo durante sua vida, começaram a emergir das profundezas, como corpos flutuando à superfície de um lago sombrio. E com essas revelações, o verdadeiro horror de sua existência começou a ser compreendido, deixando uma marca indelével na história e nas mentes de todos aqueles que ousaram conhecer a verdade. Após a morte de Elizabeth Bathory, uma atmosfera de inquietação e curiosidade envolveu o castelo de Caxice. Com a condessa ausente, os corajosos e os curiosos começaram a explorar os recessos esquecidos do castelo, determinados a descobrir o que realmente se escondia atrás de seus muros. A primeira descoberta foi chocante: uma sala secreta, trancada e escondida nas profundezas do castelo, longe dos olhos dos visitantes comuns. Quando a porta finalmente cedeu, a visão que os aguardava era aterrorizante. O cheiro de sangue seco ainda impregnava o ar, e as paredes estavam manchadas com símbolos estranhos, escritos em uma linguagem que ninguém conseguia decifrar. No centro da sala, uma grande banheira de mármore, ainda tingida de vermelho escuro, parecia um altar macabro. Os relatos antigos não faziam justiça à cena que agora se revelava. Instrumentos de tortura de todos os tipos estavam dispostos ao redor da sala, muitos ainda cobertos com os restos de suas últimas vítimas. Algemas enferrujadas pendiam das paredes, e o chão estava marcado por arranhões profundos, como se aqueles que ali sofreram tivessem tentado, em vão, escapar de seu destino cruel. Mas as descobertas mais perturbadoras estavam por vir. Em câmaras adjacentes, encontraram corpos mutilados, muitos dos quais eram de jovens mulheres desaparecidas há anos. Alguns estavam preservados em uma condição terrível, enquanto outros estavam reduzidos a ossos e fragmentos. A cena era de um horror indescritível, uma visão que assombraria para sempre aqueles que a presenciaram. Os registros encontrados no local detalhavam os atos hediondos de Elizabeth Bathory, escritos com uma frieza perturbadora.
Suas anotações falavam de experimentos, rituais e sacrifícios, todos destinados a um único objetivo: alcançar a juventude eterna. As vítimas, atraídas pela promessa de trabalho ou educação, eram submetidas a torturas inimagináveis, seus gritos de dor abafados pelas paredes grossas do castelo. A revelação dessas atrocidades lançou uma sombra ainda mais escura sobre o legado de Elizabeth Bathory. As histórias de sua crueldade, que antes eram apenas rumores sussurrados, agora estavam confirmadas. E enquanto os aldeões tentavam processar a magnitude do horror descoberto, uma sensação de medo crescente tomou conta de todos. O mal que Elizabeth havia semeado em vida parecia ter deixado uma marca indelével, uma cicatriz que nem o tempo poderia apagar. Com os segredos sombrios de Elizabeth Bathory finalmente revelados, o castelo de Kashyyyk tornou-se um local de medo e fascinação mórbida. Os aldeões, antes aterrorizados pelas histórias da Condessa Sangrenta, agora evitavam o castelo a qualquer custo. Diziam que sua alma inquieta ainda vagava pelos corredores escuros, presa por seus próprios atos atrozes. Os poucos corajosos que se aventuraram no castelo após as descobertas contavam histórias de calafrios inexplicáveis, como se um vento gélido soprasse constantemente através das paredes de pedra. Objetos moviam-se sozinhos, portas se fechavam com estrondos e sussurros ininteligíveis ecoavam pelos corredores, como se os espíritos das vítimas de Elizabeth ainda estivessem lá, tentando comunicar seu sofrimento eterno. Os visitantes falavam de aparições, figuras nebulosas que apareciam e desapareciam nos cantos dos olhos, sempre fora de alcance, mas inegavelmente presentes. A mais temida de todas era a própria Elizabeth. Vestida em trajes de época, seu rosto pálido e seus olhos vazios, ela era vista andando lentamente pelos salões, como se inspecionasse seu domínio sombrio. Alguns diziam que ela chorava lágrimas de sangue, enquanto outros relatavam um sorriso cruel e satisfeito em seus lábios. As noites eram especialmente aterrorizantes. Quando a lua cheia iluminava o castelo, os eventos paranormais se intensificavam. Gritos fantasmagóricos ecoavam pelas torres, e luzes estranhas dançavam pelas janelas, como se uma chama invisível estivesse queimando dentro do castelo. Aqueles que passaram a noite lá raramente saíam ilesos. A maioria acordava gritando, seus sonhos assombrados por visões de tortura e morte. Outros simplesmente desapareciam, como se o próprio castelo os tivesse engolido. Os aldeões, em seu desespero, chamaram sacerdotes e exorcistas para tentar purificar o local, mas todos os esforços foram em vão. O mal impregnado nas pedras do castelo era profundo demais para ser expurgado. As orações e rituais apenas pareciam irritar os espíritos, aumentando sua atividade e tornando o ambiente ainda mais opressivo. O castelo de Kashyyyk, outrora um símbolo de poder e riqueza, agora estava condenado a ser um monumento ao horror. As lendas de Elizabeth Bathory e seus atos atrozes viveriam para sempre, perpetuadas pelas aparições e eventos sobrenaturais que continuavam a assombrar aquele lugar amaldiçoado. E, enquanto a noite caía, a escuridão do castelo parecia se aprofundar, lembrando a todos do preço do poder desmedido e da crueldade sem limites. Com o passar do tempo, a aura sinistra que envolvia o castelo de Kashyyyk começou a se espalhar como uma névoa negra, afetando não apenas o próprio castelo, mas também as aldeias circundantes. Os aldeões, já atormentados pelas histórias de Elizabeth Bathory, começaram a perceber que a morte da condessa não havia terminado o pesadelo. Na verdade, parecia apenas o começo de algo ainda mais tenebroso. As mortes misteriosas começaram de forma sutil. Primeiro, foram os animais de fazenda encontrados mortos, seus corpos drenados de sangue e sem sinais de luta. Em seguida, foram as crianças que desapareciam sem deixar rastro, apenas para serem encontradas dias depois, sem vida e com expressões de terror gravadas em seus rostos. As aldeias, antes pacíficas, agora viviam em um estado constante de medo e suspeita. Os aldeões murmuravam sobre a maldição de Elizabeth, acreditando que seu espírito maligno estava se vingando dos vivos. As mortes eram frequentemente precedidas por avistamentos de uma figura pálida e espectral, vestida em trajes nobres, vagando pelas ruas ou aparecendo nas janelas das casas. Muitos juravam ter visto Elizabeth, com seus olhos vazios e sorriso cruel, observando-os nas sombras. Os mais corajosos tentaram investigar, mas encontraram apenas mais perguntas e mais medo.
Estranhos símbolos começaram a aparecer nas portas das casas das vítimas, símbolos que lembravam os encontrados nas câmaras secretas do castelo. Aqueles que tentavam remover os símbolos ou investigar sua origem frequentemente encontravam um fim prematuro, suas mortes tão inexplicáveis quanto as outras. O pânico tomou conta da região. Famílias inteiras abandonaram suas casas, fugindo para longe do alcance da maldição. Aqueles que permaneciam viviam sob constante vigilância, temendo que qualquer movimento errado pudesse atrair a ira do espírito vingativo. As noites eram preenchidas com preces e gritos, e a sensação de que algo terrível estava sempre à espreita. O legado de Elizabeth Bathory, marcado por sangue e terror, continuava a crescer, perpetuado pelas mortes misteriosas que assolavam a região. E enquanto a lua cheia brilhava sobre o castelo assombrado, a certeza de que o mal nunca realmente morre se solidificava no coração de todos que ousavam lembrar o nome da Condessa Sangrenta. A noite estava estranhamente silenciosa, um silêncio tão profundo que parecia sufocar até mesmo o sussurro do vento. No vilarejo próximo ao castelo de Caxice, os aldeões se trancavam em suas casas, as portas reforçadas com amuletos e crucifixos, rezando para que a noite passasse sem incidentes. No entanto, havia uma sensação no ar, uma tensão palpável que anunciava que algo terrível estava prestes a acontecer. Na escuridão, uma figura solitária caminhava pela estrada em direção ao castelo. Era um jovem forasteiro, atraído pelas histórias de terror e mistério que cercavam o lugar. Determinado a desafiar o que ele acreditava serem meros contos para assustar crianças, ele planejava passar a noite no castelo, roubar itens de valor que estavam esquecidos no castelo e provar a todos que não havia nada a temer. Ao cruzar os portões enferrujados do castelo, ele sentiu um calafrio percorrer sua espinha, interpretou como excitação e entusiasmo. As sombras pareciam se mover ao seu redor, e os corredores ecoavam com passos que não eram os seus. Ainda assim, ele avançou, armado com sua tocha e uma coragem teimosa. A cada passo, o ar ficava mais pesado, carregado com um odor de sangue seco e morte. No coração do castelo, ele encontrou a sala de torturas, exatamente como as lendas descreviam. A banheira de mármore, manchada de vermelho, parecia brilhar à luz da lanterna. Ele se aproximou, fascinado e horrorizado, quando um som suave e assustador encheu o ar, o som de risadas distantes e murmúrios indistintos. De repente, as velas ao redor da sala se acenderam por conta própria, lançando uma luz fantasmagórica sobre a cena. O jovem virou-se rapidamente, e ali, na entrada da sala, estava Elizabeth Bathory. Seu rosto pálido e seus olhos negros e vazios eram mais aterrorizantes do que qualquer história poderia descrever. Ela avançou lentamente, seu sorriso cruel crescendo à medida que se aproximava. Ele tentou correr, mas suas pernas pareciam paralisadas pelo medo. Elizabeth ergueu uma mão, e o jovem sentiu uma força invisível apertar seu corpo, puxando-o em direção à banheira. Ele gritou, mas o som foi engolido pelo riso macabro que ecoava pelo castelo. Com um movimento brusco, Elizabeth o lançou na banheira, e o sangue antigo e coagulado começou a fervilhar ao seu redor. Enquanto a vida se esvaía do jovem, a última coisa que ele viu foi o rosto de Elizabeth, inclinando-se sobre ele, seus olhos brilhando com uma fome eterna. Naquela noite, o vilarejo ouviu um grito que cortou a escuridão, um grito de puro terror que parecia nunca terminar. E quando a manhã finalmente chegou, o castelo estava mais silencioso do que nunca, porém com vida. O jovem possuía uma beleza que intrigou Elizabeth, ele seria útil para seus planos. Então, em um último momento antes que a vida lhe desse as costas, Elizabeth ofereceu a ele um pacto de vida, morte e servidão. E antes de desmaiar ele aceitou e adormeceu. No dia seguinte, ele acordou vestido com roupas nobres e sabendo exatamente o que deveria fazer. Ali já não havia mais um jovem corajoso e destemido, mas um corpo de homem possuído pelo espírito de Elizabeth. A lenda da Condessa Sangrenta havia terminado? Elizabeth Bathory agora deixaria a aldeia descansar em paz? Os corações daqueles que conheciam sua história e a maldição do castelo de Caxice continuaria assombrado, lembrando a todos que o verdadeiro terror nunca morre. Mas ao mesmo tempo todos estavam encantados com o novo conde, posto tomado por sua coragem de entrar no castelo e supostamente acabar com a maldição. Sempre muito solícito e trabalhava em prol da comunidade, ele conquistou a todos.
Ele era jovem, tinha uma beleza fenomenal e agora estava em busca de jovens virgens para se casar, e de diferentes lugares e aldeias vinham pretendentes, e uma vez ao mês, em noite de lua cheia, uma pretendente desaparecia misteriosamente. Sem levantar suspeitas, o espírito de Elizabeth continuava seu plano maligno de alcançar a vida eterna mesmo que em outro corpo. Se você foi arrebatado pelo horror e fascínio da história de Elizabeth Bathory, imagine o que mais espera por você. Em nosso canal, mergulhamos nas profundezas das lendas mais sombrias e contos de terror mais arrepiantes, trazendo à vida os mistérios que deixam a mente inquieta e o coração acelerado. Inscreva-se agora e junte-se a nós enquanto exploramos o desconhecido, onde cada história é um convite para desafiar seus medos mais profundos. Não perca nenhum momento de suspense e assombro. Venha conosco e descubra os segredos que o mundo preferiria deixar enterrados. Nos vemos na próxima história e, se você tiver coragem,